liberdade raiz, índios conquistar com braço forte, o terceiro pede as conversas da pátria amada, meus filhos desse sol é mãe, gente, pátria amada, Brasil. Bom dia, pessoal. Hoje, notadamente dia 13 de setembro de 2025, um dia histórico, notadamente na quinta-feira, a saber, dia 11, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ação penal 2668, confirmando, e por que não dizer acatando, em todo ou as inteira, a denúncia feita pelo eminente Procurador-Geral da República, a saber, Sua Excelência Paulo Gonet, por 5 crimes de abolição ao Estado Democrático de Direito, crime de organização criminosa, atentado ao dano e diversos outros, são 5. O fato é que o mundo pôde observar no dia 11, ou seja, da última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião da norma fundamental hipotética, como defendia Hans Kelsen, o positivista Hans Kelsen, mas o fato é que na última quinta-feira, dia 11 de setembro, o Supremo Tribunal Federal reafirmara a rigidez de nossa Constituição Federal, conseguida após expressivo 21 anos de ditadura militar, compreendido entre o período de 64 a 85, que foi exatamente o período em que o Brasil teve a triste oportunidade de viver e conviver com o nocivo, odioso e deletério regime militar. E aí fiz um vídeo, que ainda irei postar talvez na próxima semana, falando dos contornos e alcances dessa pauta, dessa narrativa de algumas correntes bolsonaristas que vem defendendo a anistia geral, total e restrita
revogação do foro privilegiado no sentido de diminuir ou esvaziar os poderes dos ministros do Supremo. Além disso, revogação do foro privilegiado e anistia para todos os réus do 8 de janeiro. E este julgamento histórico deve ser batizado como histórico e transcendental, pois ele, doravante, se virá de modelo, de exemplo para todas as democracias e todos os regimes que, de alguma forma, em tese, tentem aplicar golpe somente à guisa de formação. O Brasil, se você pesquisar, já só fora palco e objeto de no mínimo 9 golpes, começando pelo de 1923, conhecido na história como a Noite do Aperreio, onde Dom Pedro I manda seus militares invadir o Congresso na madrugada, pois vinham trabalhando numa pauta liberal para instituir a primeira Constituição de nossa República, ou seja, a nossa primeira República de 1824. Dom Pedro II dá o segundo golpe, o golpe da maioridade, ou seja, a lei de regência, a lei imperial, previa que o imperador, para assumir o cargo de imperador no Brasil colônia, em que pese ele deveria ter 18 anos, aí você vê a origem dessa nossa maioridade, 18 anos, e Dom Pedro só tinha 15, e aí dá um golpe no sentido de assumir aos 15. A própria proclamação da República, logo após a Lei Áurea de 88, no ano seguinte a proclamação da República foi outro golpe. Se você observar, não houve somente o golpe de 64. Se você observar, houve no mínimo 9 golpes. E o Brasil precisava virar essa página, essa deletéria, nociva e odiosa página de nossa história. E a lei da anistia de 1979, que revogara, não somente em 79 revogara em 78 foi revogado o AI-5, que suspenderam os direitos políticos, fecharam o Congresso. Em 79 houve a lei da anistia geral, integral e irrestrita, pauta esta, tão bem defendida atualmente pela corrente de senadores e deputados em nosso Congresso Nacional bicameral. Mas o fato é que não é nem um pouco demasiado lembrarmos e trazermos a colação essas no mínimo 9 golpes, e todos foram objeto de perdão. E é por isso que, em tese, essa corrente de senadores e deputados vem com essa narrativa, né, de anistia geral, total e restrita. Ocorre que não existe autoanistia. Como eu vou dar apenas spoiler, porque já está no vídeo que será publicado na próxima semana. Mas o fato é que o Brasil, desde que Dom Pedro pisou aqui, Dom Pedro I, ele lá deram o primeiro golpe, que ficara conhecido como a Noite da Agonia, de 1823, onde os parlamentares se encontravam no Congresso de madrugada, tentando aprovar um projeto liberal para instituir aprovar a primeira Assembleia, a Constituição, a primeira República de 1824. Em seguida, Dom Pedro II dá o golpe da idade. A própria proclamação da República foi outro golpe. E a lei da anistia é que vem estimulando isso, essa cultura odiosa, nociva para a nossa democracia, desde 1979. E o julgamento de 11 de setembro, da última quinta-feira, se virá e entrará para os anais do direito constitucional, para os anais das mais diversas democracias do mundo, inclusive os Estados Unidos, que se encontra aí, não os Estados Unidos, né? Não o Estado dos Estados Unidos, mas a pessoa de Trump,
conspirando desde 8 de janeiro contra o Brasil, ameaçando o Brasil, taxando o Brasil a 50% e ameaçando agora, depois do julgamento para além de ter aplicado a lei Magnitsky de forma inadequada, de forma indevida, como também já fiz diversos vídeos, pois não obstante o Congresso norte-americano tenha aprovado a lei de Magnitsky para sancionar, sob a perspectiva financeira, países autocráticos como de Putin, mas fiz um vídeo dizendo que, à luz do direito internacional, à luz da jurisdição constitucional, não assiste razão, tampouco encontra-se guarida para dada pauta, pois, não obstante a lei Magnitsky tenha sido aprovada pelo governo na égide sob a égide do governo de Barack Obama, todavia, ou entretanto, se faz extremamente necessário, no ponto, lembrar que ela não tem uma força normativa para violar nenhuma soberania nacional, ainda que, em tese, determinada soberania seja autocrata. E aqui não estou defendendo nenhum regime autocrático. É o contrário, defendo não somente democracias, ideologias, pensamentos, culturas e religião sinodal, que é aquela que se dá por meio de um interesse comum, de um objeto comum, em prol de um bem interesse comum. É isso que defendo, essa pauta. Assim também como não defendo nenhum tipo de política e religião partidária. O que faço aqui é com base na força normativa da Constituição e na rigidez, no sentido de reafirmar a nossa democracia, e foi exatamente com base nessas premissas de fato, valor e norma que abri o presente vídeo com a recitação do hino nacional. E hoje estou voltando aqui, desde já, dando as boas-vindas a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Agradeço aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Diga de onde estão a falar. Em breve iremos fazer live ao vivo e eu poderei conhecer cada um de vocês, mas como um porto de entrada, se puderem se identificar, dizer de onde estão a falar, pois o algoritmo informa que o Brasil é unanimidade em assistir meus vídeos, meus singelos vídeos. Mas também o algoritmo informa que os estados têm ouvintes dos Estados Unidos, da Espanha, de Portugal, alguma parte da Europa, pois a plataforma do YouTube é internacional. Agradeço aos mais de 274 mil views. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao presente canal da Cidadania. Mas hoje estou voltando aqui, sem mais delonga, para não deixar passar em branco e até também comemorar junto com vocês que fazem parte e são parte integrante, são a razão de existir do presente canal da Cidadania, em especial a população de mais de 213 milhões de brasileiros e do mundo 8 bi. E só o BRICS aí tem mais de 41% da população mundial, onde o Brasil faz parte. Mas não poderia deixar passar em branco esta memorável data que reafirma a nossa democracia depois de 21 anos de regime militar, com a nossa Constituinte de ISO de 1987, onde teve como seu maior protagonista o deputado federal Ulisses Guimarães, que entrará para os anais da história como o pai da Constituinte de 87 e publicado em 88. Mas o fato é que a nossa Constituição de 88 ela entrará para os anais da história como a redemocratização do Brasil logo após 21 anos de regime militar. E a decisão da Lavra do Supremo Tribunal Federal, no bojo do julgamento da ação penal 2668, reafirmara a rigidez dos colorados de nossa Carta Política, nossa Carta da República de 1988. E fora com base nessas premissas de fato, valor e norma, que criei o presente título, abre aspas, a democracia vence a barbárie. Como descobrir
o seu verdadeiro líder e herói. E o que você deve fazer e o que cada herói, mito, o líder que você admira, que você segue, que você defende, deve fazer para conquistar o seu respeito e admiração, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, por que não dizer, um dos maiores filósofos, poetas de todos os tempos, a saber, William Shakespeare, para quem a época fora pedagógico, no sentido de dizer, existia entre o céu e a terra, ângulo e masculino que a nossa vã filosofia imagina. Mas, antes mesmo de adentrar no pano de fundo de método da presente temática, lembro e faço aqui breves e sintéticas ponderações acerca do julgamento e, por que não dizer, da condenação do ex-presidente e mais 7 militares correligionários de seu governo no último dia 11 de setembro, onde o Supremo Tribunal Federal condenaram o ex-presidente da República, saber sua excelência, Jair Messias Bolsonaro, por 5 crimes, e lhe imputando a pena de 27 anos e 3 meses, de acordo com a gradação de culpabilidade. E como o Supremo, na dosimetria, dividida em 3 fases, analisara todas as 3 fases, ou seja, considerada no direito penal e no direito processual penal como trifásica. Primeiro, deu a razão e a circunstância em que se dera dado tipo penal, as motivações agravantes, atenuantes, e aplicou ao ex-presidente da República a pena máxima de 27 anos e 3 meses, mais multas, seguida pelo general Braga Neto, que se encontra preso preventivamente até o presente momento, há uma pena de 26 anos, seguida por Anderson Torres, que era o ex-secretário, faz parte da Polícia Federal e é ex-secretário do Distrito Federal na ocasião do golpe do dia 8 de janeiro, há expressivo 24 anos. Almir Garnier, comandante-geral da Marinha, o único que aderiu ao golpe, há também 24 anos. O general Augusto Helena, aquele que andava na garupa do ex-presidente da República naquelas motocicletas, há 21 anos. Aí eu fico perguntando aqui, que carona cara aquela carona que o general Heleno fazia sempre no fim de semana e feriado na garupa do ex-presidente, lhe custou a pena de 21 anos, seguida pela pena de Paulo Sérgio, 19 anos, Mauro Cid, que foi o delator e foi beneficiado em razão de sua delação ter sido homologada, ele pegaram a pena máxima de 2 anos e aí e praticamente já fora cumprido pelas prisões em que ele ficara. E mesmo que não tivesse cumprido, jamais iria ser preso. E não perde o cargo, porque só poderia perder o cargo com pena superior a 2 anos. E o Supremo deu exemplo em cumprir o Estado juiz cumpriu o acordo que fizeram com o delator, a saber, Mauro Cid. E por último, porém não menos importante, o Supremo também condenara Alexandre Ramage a 16 anos e 15 dias, que é hoje deputado federal. Então essas são as penas, exatamente em razão de os mesmos terem conspirado contra o Brasil, instigado pessoas, até de boa fé, a serem induzidas ao estado de erro, que é exatamente a falsa compreensão da realidade. Pessoas
do ataque do dia 8 de janeiro, mais de 1.000 e poucas pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. E segundo o relator, a saber, Sua Excelência Alexandre de Moraes, mais de 500 pessoas foram beneficiadas com o Instituto da Transação Penal, que as penas que não ultrapassam 2 anos são objeto de transação penal, ou seja, o Ministério Público, na qualidade de dono bis litis, ou seja, o dono da lei penal, na hora para não levar o processo para frente, entendeu ter mais de 500 pessoas. O fato é 500, eu falo de 500 aqui porque 500 aceitaram o acordo de transação penal para não ser processada e condenada, e aí pagaram cestas básicas, prestação de serviço à comunidade, restrição de direito, entendeu? E hoje estão aí. E outras não aceitaram, e as que não aceitaram e tiveram a culpabilidade altíssima, pegaram pena de 3 a 17 anos. Exatamente por quê? Porque se deixaram a ser induzidos ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade. E o respectivo julgamento, para além de ser batizado e denotado como histórico, ele chamará a atenção de toda a comunidade internacional. Basta olhar as manchetes. Vi ontem jornais de toda a Europa, em sua grande, de forma majoritária, enaltecendo, e por que não dizer, até parabenizando o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, por dado julgado. Vi também, você pode notar aí, que alguns parlamentares republicanos dos Estados Unidos, parlamentares, deputados, enviaram cartas para Trump no sentido de reconhecer a culpabilidade com base na respectiva decisão do ex-presidente da República, que o filho, a saber, Eduardo Bolsonaro, considerado hoje por uma corrente majoritária e reforçada, referendada ainda mais pelo julgamento do outro dia 11, como verdadeiro traidor da pátria. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo, sem nenhum demérito ao mesmo, estou falando do ato dele, e na qualidade de patriota que sou. Não à toa hoje, iniciei com um hino e 2 bandeiras, pois sou patriota como era Gonçalves Dias, quando estava exilado no município da Argentina, e criaram o verso: nesta terra de palmeira onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ou seja, Gonçalves Dias estava dizendo que, não obstante a Argentina ter terra como o Brasil tem, ter aves, pássaros, mas nada chega perto da nossa pátria. E isso é patriotismo. O verdadeiro patriota, ele deve vestir a camisa não para conspirar contra o Brasil, não para instigar as pessoas a se colocarem contra o Estado de Direito, a soberania nacional, as instituições democráticas de direito, em especial a pessoa dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, não obstante alguns venham sendo ao longo da história criticados por seu ativismo judicial, que já disse aqui em demasia que existe do bom e do ruim, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando atua para suprir lacunas do poder legiferante ou legislativo, inclusive para reafirmar a soberania, a redemocratização de nosso país desde 1988, com a Constituição Cidadã de 1988, ele está cumprindo o seu papel de guardião da Constituição. E sobre essa premissa e sobre esse aspecto, merece destaque e parabenizo o Supremo Tribunal Federal, assim como toda a comunidade europeia, a imprensa europeia, está, salvo a Itália, que é de uma extrema direita, Giorgia Meloni, que é deu, não vi muitos, deu, já era esperado, mas contra fato não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Não irei adentrar aqui no voto do eminente ministro Luiz Fux, porque ela está postada, publiquei ontem, dizendo, né, o teratológico, né, a teratologia revestida no voto do eminente ministro, sem nenhum demérito ao mesmo, falando do voto dele, sobre a perspectiva jurídica.
Mas o fato é que a decisão do Supremo Tribunal Federal reafirma a rigidez de nossa redemocratização desde 1988 e bota uma pá de areia, por que não dizer em terra, a impunidade que vinha sendo perpetrada com base na odiosa, nociva lei da anistia de 1979. Não totalmente, né, porque na parte que ela anistiou as vítimas, é legítima, mas não para anistiar aqueles que deram golpes. E é por isso que defendo, assim como muitos ministros, até aposentados, do Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade de autoanistia. E o voto de Fux falou de autocrime, que o ex-presidente não poderia ser condenado e responsabilizado por um autocrime. Ocorre que existe um instituto de intercrime, que é o caminho do crime, tão bem ponderado em demasia por ele, no respectivo voto, que o crime, ele como jurista de proa que é, e eu tenho na minha mais alta conta, pois ele é um juiz de carreira, foi juiz de direito, foi depois desembargador, depois foi ministro do STJ e no governo de, salvo melhor juiz de Dilma, Dilma o nomeou para ministro do Supremo. Ele era tido como, até o último voto agora, como garantista, como punitivista, ou seja, aquele que aplica a força normativa da Constituição com base no civilau. Mas ele, dessa vez, em tese, procurou usar o comolau, com base em precedentes, totalmente divorciado das reais evidências dos presentes autos, a ponto de dizer não existir nenhuma prova para condenar os grandes mentores intelectuais do golpe, do atentado do dia 8 de janeiro. Está no vídeo aí, não vou ser demasiado, não vou ser demasiado em repetir. Mas o fato é que a decisão do Supremo Tribunal Federal, para além de reafirmar a rigidez de nossa Constituição, a rigidez de nossa democracia, de nossa soberania e de nossas instituições democráticas de direito, bem como os três poderes, por via reflexa, dá o primeiro passo para servir de exemplo para o mundo, inclusive democracia como os Estados Unidos, que vem aí ameaçando o Brasil, a porta-voz da Casa Branca, logo após o julgamento, fazendo bravatas indiretas, ameaças revestidas de bravatas ideológicas, a ponto de indiretamente ameaçar o Brasil, a ponto de dizer que está na pauta de prioridade do presidente Trump tomar medidas, até mesmo bélica militar, para aqueles que conspiram contra a liberdade de expressão, ou seja, tratando o atentado do dia 8 de janeiro como coisa somente, e por que não dizer, como mera força, como mera liberdade de expressão. Mutatis mutantes. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Mas, depois de fazer essas breves considerações acerca de dado julgado, dos contornos e alcance do mesmo, passo agora a verticalizar o segundo objeto do nosso tema, que é exatamente, já disse agora, né, que a democracia vencer a barbárie, e me vem à mente Nietzsche. Nietzsche, um dos grandes idealistas alemão da filosofia alemã, ao lado de Schopenhauer, fora pedagógico, no sentido de dizer que amar o único ser é uma barbárie. E Nietzsche, por meio dessa filosofia, por meio desse pensamento, ele acaba reconhecendo e referendando as inteiras essa tese de regime autocrático. Regime autoritários, golpes. Então observe os Estados Unidos, iniciaram com as 13 colônias americanas, que até então eram americanas, logo após a independência de 1776, onde a Estátua da Liberdade representa os 7 continentes e os 7 mares,
As janelas no topo daquela estátua representam 25 estrelas dos joias dos Estados Unidos, e foram construídas na parceria entre os franceses e americanos. Os franceses levaram mais de um ano para construir, os americanos construíram só o portal dela, a base, e os franceses levaram mais um ano para transportar milhares e milhares de peças para os Estados Unidos de navio, para comemorar os 100 anos, os primeiros 100 anos de independência das 13 colônias americanas, ou seja, a independência dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos têm mais de 50 estados soberanos. E Trump, desde de 20 de janeiro, vem querendo anexar, tornar o Canadá em mais um estado, reocupar o canal do Panamá, até mesmo expulsar os palestinos da faixa de Gaza, no Oriente Médio, para construir um resort de luxo. E isso é uma coisa heterodoxa. Isso é um retrocesso cultural, social e econômico, bem como essa taxação odiosa e inadequada, taxação aos seus maiores aliados, como o México, o Canadá, a UE, a União Europeia, e como se não bastara agora o Brasil, que o Brasil sempre foi um dos maiores amigos dos Estados Unidos e continua sendo, pois não é os Estados Unidos que está contra o Brasil, é sim um homem, um governante apenas que passa, e o governo e o Estado fica. Então, reafirmar a democracia não é apenas ostentar uma bandeira do Brasil. É a mesma coisa de ser um cristão, não é ir para a missa domingo, não obstante ser importante, é o primeiro passo. Ir para a missa, entrar na igreja, até o cão entra, se tiver aberta a porta, que sempre está. Eu quero ver o cristão entrar no culto, que é no verdadeiro espírito, buscar o verdadeiro espírito daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, pois Tiago é pedagógico da nova e eterna aliança. Ao dizer cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, nos coloca na condição de pecadores, e descumprir apenas um dispositivo da lei de Deus também nos implica em descumprir todo o arcabouço dos 10 mandamentos de Deus. Mas o fato é que não é crível, tampouco legítimo, alguém que se diz patriota erguer a bandeira do Brasil para defender pautas nem um pouco ortodoxas, pautas conspiradoras contra a soberania, contra os três poderes, contra as instituições democráticas de direito, a ponto de, no dia 7 de setembro, hastear a bandeira dos Estados Unidos como símbolo da extrema-direita. Então essa narrativa, essa falaciosa narrativa de patriota para utilizar uma bandeira estrangeira, seja lá de que país for, no nosso território, ela é revestida de um paradoxo sem precedente, beira o absurdo. É por isso que Nietzsche disse que nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento, nada aprisiona mais do que as ideias, as culturas, o vício e a ignorância, cujo vício é a sua monarquia, ou seja, responsável por tudo de ruim que acontece no mundo. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Explico. E como sempre, a resposta é de fácil alcance. Batizei o título como A Democracia Vence a Barbárie, exatamente com base no julgamento que acabei de citar. Mas continuo no título, como descobrir o seu verdadeiro líder e herói. E o que esse suposto líder e herói que você defende deve fazer para conquistar o seu respeito e admiração. E começo aqui para responder esta segunda e última pauta de nosso estudo de hoje, lembrando e dando um conceito de um verdadeiro líder, seja ele religioso, seja ele político, seja ele ideológico. Começo lembrando Mahatma Gandhi na Índia,
um grande ativista, era advogado assim como eu. Ali é um exemplo de um líder que morre pela sua causa. Outro grande exemplo de um líder e de um herói que morre pela sua causa, pela sua legítima causa, repita-se. Até para você defender uma pauta autocrática, você precisa ser um líder. E já fiz um vídeo aí dizendo a diferença entre crente e cristão. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Explico. Cristão é aquele que segue Cristo. Eu sou cristão, independentemente de frequentar ou não qualquer denominação religiosa, não é obrigado. Desde a nova e eterna aliança, a cortina caiu, o véu se rasgou. Doravante, há 2000 anos, você pode falar mano a mano com o Todo-Poderoso, pois ele, o trono dele, estará dentro do coração daquele que abre e permite que ele, por meio do timo do poder do Espírito Santo, opere a sua vontade em nossas vidas. Diversamente do crente. Todo crente é aquele que crê em algo. Buda acreditou que comer fezes de animal, fezes de aves, iria chegar à luz, iria levar à luz. E ele viu que aquilo ali era medida extremista. Os fariseus eram crentes, pois eles acreditavam que cumprir, que seguir cegamente a Torá, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés previa a sua própria morte, eles estavam fazendo a vontade de Deus. O Hezbollah é crente. E o Hezbollah, para quem não sabe, significa o partido de Deus. Tudo que o Hezbollah faz é com a premissa de estar fazendo a vontade de Deus. Então isso, nessa premissa, ele é crente. E também, sob essa perspectiva, tanto o Hezbollah como os fariseus, eles eram um líder. Eles eram um herói. Porque, não obstante a pauta não ser legítima do que eles defendiam, e ser equivocada, ipsilitis, mas eles se tornaram um líder por morrer pelaquela causa. Entendeu o que é um líder? O que é ser um líder, ainda que a pauta em tese. Ou seja, imagina a pauta dos bolsonaristas, que eu não tenho nem, sem nenhum demérito nenhum deles. Não estou aqui falando de A nem de B, apenas da pauta. Mesmo que a pauta de autoanistia, de tentativa de golpe não seja legítima, mas até para você defender uma pauta dessa, você tem que ter o quê? Tem que ter coragem, tem que ser um líder. Tem que estar disposto a sofrer, ser preso, quiçá morrer. E Jesus dá o exemplo. Quando disse que não seria seu seguidor aquele que não tivesse disposto a sofrer, quiçá morrer. E tem exemplo maior do que Paulo de Tarso, aquele que era Saulo de Tarso, considerado o maior algoz de Cristo Jesus e seus seguidores. E quando fora interceptado, quando ele ia armado até os dentes do caminho de Damasco, na Síria, para perseguir, prender, quiçá até matar os seguidores de Jesus, Jesus aparece, derruba ali com uma tocha de fogo, lhe deixa cego por 3 dias, em um jejum compulsório também. Ato contínuo aparece em sonho para Ananias, diz: Ananias, estou enviando um homem aí para a tua casa de praia, receba o alimento que ele vai chegar aí muito fraco e o batize, pois doravante ele será meu pregador. E Ananias disse: como é o nome dele, Senhor? Ele disse: é Saulo de Tarso. Disse: como, Senhor? Saulo? Saulo. Eu escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação de Saulo até o último suspiro, quando ele fora literalmente decapitado, ele diz ter feito um bom combate. E por bom combate, se entenda, é você, como líder de qualquer pauta, ainda que em tese essa pauta não seja ortodoxa, à vista da maioria, mas você morrer por ela, está disposto a morrer. Isso é um líder. Entendeu o que é um líder? Quantas pessoas foram recebidas pelo ex-presidente da República na prisão? Vejo, portanto,
A gente precisa saber despertar a consciência mítica, cósmica e democrática para identificar e reconhecer o verdadeiro líder, o verdadeiro herói que você deve seguir. Mas trago mais exemplo. Mandela, outro exemplo de líder. 27 anos preso somente por defender uma pauta legítima do apartheid, que era uma África que só privilegiava, só reconhecia o direito dos brancos. Mas Mandela morreu. Passaram expressivo 27 anos. Mandela também, que era advogado assim como eu, preso. E ele diz que uma das coisas que motivaram a aguentar aqueles 7 anos de cárcere, ainda que indevido, é uma frase do poeta britânico, a saber, William Ernesto Henry, abre aspas, sou o senhor de meu destino e o comandante de minha alma, fecha aspas. Você está vendo aí o que é um líder? O que é um herói que você deve se espelhar? Não estou dizendo que você seguir não desse não, mas como o presente canal é da cidadania e o objetivo aqui é despertar você para a verdadeira consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica, religiosa, para você não se deixar a ser enganado por falsos profetas, falsos líderes, falsos mitos, falsos heróis. Esse é o propósito. Mandela, em tese, a gente pode considerar um líder. Quando a gente vai lá para isso de 1968, o ano que entraram para os anais da história como o ano que nunca passara, encontramos aí outro líder, o pastor Martin Luther King, que também morrera pela causa, pela pauta de defesa do direito dos mais oprimidos, notadamente os negros. E Martin Luther King morrera pela sua causa. Ele é um líder. Ele é um exemplo de líder e herói que você deve se espelhar. E Martin Luther King fora pedagógico, no sentido de dizer, quando se depararem com um grande número de degraus, não se preocupe, apenas dê o primeiro passo. Mas existem diversos líderes que podemos citar. John Kennedy Onassia, em ISO de 1965, morrera, foi assassinado. 5 anos depois, o seu irmão, o senador Kennedy, mas o ex-presidente americano, a saber, Sua Excelência John Kennedy Onassia, foi pedagógico. No sentido de dizer, abre aspas, se a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, ao revés, não conseguiriam salvar os poucos que são ricos. Ou seja, se unidos somos fracos, imagine desunidos. E é isso que defende a pauta da democracia sinodal, da igreja sinodal, da ideologia sinodal, da cultura sinodal, aquela que marcha em uma única direção de um bem e interesse comum. E é assim que deve ser pautada as ideias do líder, do herói e do mito que você defende. Ele tem que, a pauta dele tem que estar revestida de legalidade, legitimidade, em amplo e restrito respeito à Constituição Federal, às leis regentes do nosso país. Não conspirar contra o Estado soberano de direito, contra as instituições democráticas de direito e contra as autoridades constituídas. Pois Paulo de Tarso, de Romano a Filemão, é pedagógico, se de dizer que é Deus que alça o homem aos mais altos níveis de poder. Mas Isaías 12 e seguinte é pedagógico, se de dizer que ele também destitui. Ai daquele que institui leis, aplica e julga, se dirigindo aos 3 poderes, para atentar contra o direito de pobre, órfão, viúvas, os menos abastados. Ai daquele. Vejo, portanto, que o líder, o herói e o mito que você deve seguir
tem que ser pautado dentro da mais ampla e restrita legalidade e legitimidade. Pois se diverso for, você estará entrando num barco, num barco furado. E você estará sendo induzido simplesmente ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade fática e jurídica, com as pessoas que foram aí condenadas, exatamente porque se deixaram a ser induzidas ao estado de erro. Você está vendo aí, né? O verdadeiro espírito de quem, o líder, o tipo de líder, o tipo de herói e de mito que você deve se espelhar, para também poder ser exemplo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus alunos. É exatamente disso que estou a falar. Da rigidez, da força normativa da Constituição, da rigidez do nosso Estado Democrático de Direito, reafirmado logo após 21 anos de ditadura. E o julgamento do último dia 11 de setembro do corrente ano se vira para reafirmar e dizer: a democracia venceu ou vencera a barbárie. Pois o verdadeiro brasileiro, cidadão patriota, não pode tratar como coisa de somenos condutas nem um pouco ortodoxas que beiram a barbárie, que beiram o absurdo. Outro exemplo de líder que você pode seguir é um grande ativista britânico, John Wesley. Assim como Martin Luther King foi um grande ativista, como Billy Graham também, na bandeira, na defesa da bandeira do cristianismo nos Estados Unidos. No Reino Unido tivemos John Wesley, e me lembro aqui uma excursão de uma escola de crianças que foram visitar a casa onde John Wesley morava e ficaram impressionados quando viram que o piso era de madeira, literalmente afundado, um buraco, de tanto ele colocar o joelho. Então aquilo ali era um líder e representa aquilo que Jesus dizia, que não seria seu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer, quiçá até mesmo morrer pela sua causa. E dei exemplo aí de Paulo de Tarso. Mas existem outros líderes, outros heróis que podem servir de exemplo para você, como seu herói, como seu líder, como seu mito, os 12 discípulos de Jesus, em especial os 3, a saber Pedro, Simão, João do Apocalipse e Tiago. Não obstante Pedro tenha negado Jesus por 3 vezes, mas quando ele morrera, que a crucificação naquela época era uma pena capital, não fora somente Jesus que fora crucificado, na época da cultura greco-romana. Todos os discípulos de Jesus morreram de morte ano-luz pior e mais grave do que a dele. Inclusive Pedro fora crucificado de cabeça para baixo, pois não se achara ser digno a ser crucificado de cabeça para cima com Jesus. Está vendo um exemplo de um líder? Outro exemplo de líder, João do Apocalipse, é o único que estava no Calvário, o único que estava na crucificação, nos pés da cruz de Jesus. Onde é que estavam os demais? Onde é que estavam os outros 12 discípulos? E foi esse mesmo João que Jesus, quando o imperador de Roma tentava matá-lo de morte mais cruel ainda do que os demais discípulos, mandou construir uma caldeira escaldante para derretê-lo. E mandou jogar João dentro dessa caldeira. E o imperador achava que ia derreter João. E quando olha, João sai de lá sem nenhuma queimadura. Ato contínuo, disse: isso é mais um bruxo. Manda exilá-lo na ilha de Pátimo. E João disse: ele não sabe que isso aqui
é mais uma carruagem de fogo que irá me levar ao meu Senhor. João chega na ilha de Pátimo, atrás só o mar Mediterrâneo e na frente mata fechada. E Deus coloca, João, o apóstolo João coloca o joelho no chão, e Cristo Jesus, aquele que o último livro escatológico da Bíblia diz ser o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre, amém. Abre o terceiro céu, aquele mesmo terceiro céu, onde Paulo de Tarso diz ter ido e ter ido a um paraíso e ter visto coisa inefável, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe coloca o espinho na carne, e Paulo de Tarso ora por 3 vezes, pedindo para Deus libertar daquela tormenta. E Deus, como não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas promessas e palavra, disse para Paulo de Tarso: para ti basta a minha graça. Não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. Está entendendo o verdadeiro espírito da coisa? E quem você de fato deve usar como modelo de herói, de mito e de líder? Vou dar outro exemplo. Moisés, 40 anos de peregrinação. O povo, os semitas, judeus, que são sinônimos entre si, tinham medo de Deus. E Deus aparece por meio da queima da sarça. Era Jesus ali queimando. Porque Deus é um fogo consumidor. É uma lâmina que corta para o lado do bem e do mal. Mas Moisés não teve medo. Assim como o imperador da Pérsia, Ciro, quando Deus mandou nomear a ele como advogado para libertar o judeu de 70 anos da Babilônia, de prisão na Babilônia. Escolhe depois Moisés para libertar o seu povo de 400 anos. E Moisés passaram expressivo 40 anos no deserto, uma temperatura durante o dia mais de 50 graus, dá para fritar um ovo, e à noite abaixo de 0. E a única reclamação que Moisés fizeram para Deus, Deus não deixara barato. Pediu a primeira vez para ele bater na rocha para jorrar água, para saciar a sede dos judeus. A segunda vez ele pediu para Moisés falar com a rocha, diante do povo, para mostrar mais ainda o seu poder diante de sua criatura. E Moisés, estressado com os semitas, que reclamavam de tudo, que não tinha água, que não tinha o que comer, o que beber. E Moisés se estressa e bate na rocha, e aquilo ali foi um pecado capital. Mas Moisés, não obstante Deus ter dito que ia matá-lo, e apenas de forma simbólica, mostrou no final, está aí, ó, a Canaã, que eu iria depois mostrar lá no alto da montanha, o que ele havia prometido, que era Canaã, que é atual Israel hoje, mas cumprida para dar exemplo aos judeus. Então Moisés é exemplo de um verdadeiro líder. Outro líder, o patriarca Abraão. Deus aparece para ele, não obstante ele ser de Ur, mas ele se encontrava em Arão, onde é hoje a região da Mesopotâmia. Abraão era pagão, rico, e Deus disse: abandone toda a sua parentela e vades. No caminho eu vou dando passo a passo. Se você fizer o que eu irei lhe pedir doravante, para além de dar o seu primeiro filho, a saber Isaque, fruto da promessa, eu lhe tornarei pai de grandes nações, cujos filhos serão mais numerosos do que os grãos de areia na terra e o número de estrelas no céu. E como Deus não fica devedor de nenhuma escatológica palavra e promessa, hoje Abraão é o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de 2,5 bilhões. A segunda do ranking, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bi. E as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até aí de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante mais longínqua ou remota, a saber, o judaísmo, com apenas 13 milhões de semitas ou judeus.
cuja maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde está sendo duelada aquela guerra de titãs, desde ido de 7 de, 10 do 7 de outubro de 2023, onde mais de 80 mil pessoas vão morrer na faixa de Gaza. Você está vendo aí? Um modelo de herói, de mito, de líder que você deve seguir? São com essas singelas palavras, como dizia um poeta espanhol, a saber, Francisco Gumões Quevedo. Certa feita ele foi pedagógico no sentido de dizer, abre aspas, que as palavras são como as moedas, onde às vezes poucas valem muito, como é o caso do euro, do dólar e do dinar do Kuwait, que vale mais do que todas, e outras muitas, como é o caso da moeda da Argentina, que não vale nada. Fecha aspas. Eu sou adepto das poucas palavras que valem muito, no sentido de concluir o pré-estudo temático ato contínuo, dizendo que o meu maior herói, o meu maior líder, o meu maior exemplo de herói, de líder, de mito, são estes que citei. Mahatma Gandhi, número 1, Jesus. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Moisés, Paulo de Tarso, o apóstolo João, o apóstolo Pedro Simão. E por que não incluímos aqui Sócrates, que em idos de 399 a.C., acusado de blasfemar contra as crianças e conspirar contra as autoridades da época, fora processado, denunciado, condenado no Tribunal dos Heliastas, que era um dos tribunais das Cortes Supremas da antiga Grécia, ao lado do Areópago. Mas Sócrates foi julgado no Tribunal dos Heliastas por 501, representante daquela democracia ateniense, onde Péricles fora colocado como um dos grandes protagonistas. Mas o grande pai da filosofia, saber Sócrates, foi pedagógico no sentido de defender aquela democracia riquíssima, mais avançada da sua época, que se restringia apenas à aristocracia. E Sócrates defendia que aquela democracia avançada deveria se estender para pobres, negros, escravos. E ele foi acusado de blasfemar contra as crianças e atentar contra os deuses do Olimpo, que não eram poucos. E aí fora condenado. Não obstante o mesmo, não querer se defender, como Jesus também não se defendera, pois Sócrates dizia e entendia, no alto de sua intelectualidade, que não havia o que se defender. E o seu discípulo, a saber, Platão, tudo que existe escrito sobre Sócrates, fora Platão que escreveu. Platão e Aristóteles. Aristóteles, que foi professor do grande rei da Macedônia, a saber, Alexandre o Grande. Mas Sócrates, o seu discípulo Platão dizia: Sócrates, se defenda, você vai ser condenado e morto. Ele disse: não existe o que se condenar. O que sei é que nada sei. Olha a origem da frase: o que sei é o que nada sei. Só o filósofo diz: o que ele sabe é que nada sabe. Mas o que me chamaram a atenção nas últimas palavras de Sócrates, citado por Platão, fora que ele disse que, porque naquela época, antes de morrer, antes de ser executado, o acusado, o condenado, o réu, tinha o direito de fazer o seu último pedido. E o último pedido de Sócrates foi, abre aspas, meu último pedido será: se vocês tiverem de condenar, de acusar, processar, condenar e executar os meus filhos, pela mesma razão que está a me executar, a me condenar, vocês estarão me fazendo justiça. Veja aí que exemplo de líder, que não abre mão e que não abandona suas ovelhas.
O verdadeiro líder é aquele que abandona 99 ovelhas, a saber Deus, para salvar uma. E Jesus foi pedagógico quando diz que é maior a festa no céu quando Deus consegue um perdido, salvar um perdido, do que as 99 ovelhas que não precisam de salvação, já são retas. Está vendo aí o que é o exemplo de um líder? Então, estes são meus exemplos e modelo de líder, mito e herói, que posso, à guisa de informação, recomendar para vocês. E finalizo perguntando a cada um de vocês: quem é o seu maior líder? Diante desse contexto fático e jurídico. Pois o meu sempre será aquele que estiver pautado e revestido no devido respeito e cumprimento da força normativa da Constituição, das instituições democráticas de direito, das normas infraconstitucionais do nosso país, em especial na rigidez e na confirmação, e por que não dizer reafirmação, dos colorários da nossa democracia. Pois a tese que defendo é uma tese de uma democracia sinodal, de uma igreja sinodal, de uma cultura sinodal, que marche em prol de um interesse comum. Interesse e objeto comum. E é isso que o último livro da Bíblia, a saber, Apocalipse, nos ensina. Razão pela qual concluo o presente chutemato no sentido de dizer que o meu maior herói sempre, ad eterno, será aquele que ostente o que hasteie a bandeira do Brasil para reafirmar a rigidez dos colorados de nossa democracia. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco foi nenhum demérito aqueles que, por um viés ideológico, político, filosófico, pensam em sentido contrário, por isso a democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho é um tema sensível, porém importante, notadamente nesse dia de transformação, nesse dia líquido, em que as pessoas estão literalmente divididas por uma pauta nem um pouco ortodoxa. Se gostar do presente vídeo, dê seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que ele fazer, que não serão poucos, e diga aí, no rodapé dos comentários, quem é o seu líder? Qual o modelo de líder que você quer para servir de exemplo para seus filhos? Obrigado, até a próxima e fique com Deus.